que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Venham a mim os cansados, e eu lhes darei o alívio pra alma, e eu lhes darei o meu descanso. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerão. Estão em minhas mãos e não se perderão. O meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês. O meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo sim é dado por vocês, por vocês, por vocês. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto pra juntos cearmos à mesa no reino de Deus. Glória a Deus. Hino bonito, momento especial em que nos reunimos para adorar ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor esse momento. Uma coisa que eu estou vendo aqui no outro computador é a tela com todos vocês. Coisa linda. Parece que a gente está na igreja aqui, olhando o rostinho de cada um. A gente fica do púlpito olhando. Parece que a gente está do púlpito aqui olhando o rostinho de vocês. É bom para nós
que estamos dirigindo o culto, poder ver vocês, né? É importante, pelo menos para mim, eu não sei como é que o reverendo Paulo, mas é importante a gente perceber a expressão de vocês, a participação de vocês. Quando a telinha fica escura, a gente sabe até que você está aí, mas a gente não está te vendo, né? Então é bom você abrir a tela para a gente poder te ver e ter essa comunhão. E você também poder nos ver, né? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer esse dia, este momento especial, culto de Santa Ceia, em que vamos celebrar e relembrar o sacrifício redentor que nos deu vida. Baixe tua cabeça, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez o Senhor nos permite nos reunirmos como igreja virtualmente. Tua palavra nos diz, ó Deus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. O Senhor está presente agora aqui na vida de cada um de nós, nos lares aqui representados, e queremos pedir que o teu Espírito esteja conduzindo-nos através desse culto. Ao término do mesmo, possamos, ó Deus, ter a certeza que tivemos um momento de comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos, e que estaremos iniciando a semana fortalecidos e renovados pelo teu Espírito. Esteja abençoando-nos agora, abençoe cada pessoa que está participando desse culto. Visite cada lar e derrame a sua bênção sobre a vida de todos que aqui estão. Nós pedimos a tua direção, pedimos a tua bênção, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos louvar ao Senhor com esse hino maravilhoso do nosso Cantai Todos os Povos, que segurança sou de Jesus. Louve ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus, canta minha alma, canta Jesus.
Às vezes a gente tem que falar isso ao nosso coração, né? O salmista conversava consigo mesmo. Lá no Salmo 42 ele fala: por que estás abatido, a minha alma? E esse hino, ele nos convida a fazermos um convite para nós mesmos. Canta, minha alma, canta. Cantando, louvando, glorificando a Deus, isso nos traz saúde. Leitura bíblica, Salmo 119, versículos de 1 a 8. Vamos fazer essa leitura. O Josué colocou aqui, eu vou ler na minha leitura, que fica mais fácil para eu ler aqui. Salmo 119, diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregastes de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Que palavra preciosa, né? Aqui nós temos um princípio. Todos nós queremos a felicidade. Todo mundo quer viver bem. E aqui tem o segredo. O salmista fala: como são felizes quem? Aqueles que são íntegros. Isto é, aqueles que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Esse é o segredo, esse é o caminho do bem-estar, da felicidade. Né? É fugir do mal e praticar, não o bem, mas praticar os preceitos do Senhor. Né? Que isso será o bem. O bem é andar de acordo com os preceitos, com as leis, com os ensinamentos do Senhor. Né? E aí nós vamos viver de uma forma abençoada. Mas nosso coração é rebelde, nosso coração é pecaminoso, nosso coração às vezes não dá ouvidos à palavra de Deus e faz escolhas e toma decisões que a gente chama de pecados. Pecados são ações que saem do propósito de Deus para as nossas vidas. Neste momento, é o momento de nós reconhecermos os nossos pecados, as nossas ações, ou os nossos pensamentos. A gente pode pecar por ação, por pensamento, né? Por sentimentos, às vezes, nutrindo emoções negativas, pensamentos ruins. E agora é o momento de você pedir perdão para Deus. De eu pedir perdão para Deus. De eu convidar o Espírito Santo, você convidar, nós convidarmos o Espírito Santo para nos sondar e nos orientar e nos limpar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Porque Jesus Cristo levou naquela cruz o meu e o teu pecado. Por isso vamos confessar. Vamos ter esse momento na presença do Senhor, de oração, de confissão de pecados. Amém? Depois de alguns instantes de oração silenciosa, quero pedir a Dalva que quebre o silêncio com uma oração audível. Vamos ter esse momento de oração silenciosa, então.
Obrigada, Senhor Jesus, porque nós podemos estar reunidos, ó Deus, como família, como igreja, Senhor. Podemos estar juntos, ó Pai, prestando um culto de louvor e adoração ao Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por cada irmão que está conosco neste momento. Obrigada, Pai, pela união, ó Pai, que temos, pelo amor que temos um pelos outros. Obrigada, Pai, porque o que nos une realmente é o amor que foi demonstrado na cruz, pelo Seu Filho, ó Pai, tendo morrido naquela cruz em favor de nós, ó Pai, perdoando os nossos pecados. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, aquilo que temos feito, falado, Pai, que tem Te desagradado. Nós queremos confessar os nossos pecados agora, Pai, diante de Ti, Senhor. Mas alegres, ó Pai, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e porque o Senhor nos perdoa. Que o Senhor esteja sendo com cada um de nós, ó Pai, que possamos ter sempre em mente, ó Pai, o Teu amor conosco, mas a nossa responsabilidade, ó Pai, diante de Ti, de estarmos reconhecendo que somos pecadores e que sem Ti nada somos. E que sem o Senhor nós não temos o perdão, sem o Senhor nós não podemos ter a vida eterna. Então, te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz, que era um lugar para cada um de nós estar, Senhor. O Senhor se fez pecado por nós. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, porque somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Abençoe, ó Pai, esse tempo que temos agora aqui, de louvores, de ouvir a Tua palavra, que o Senhor continue falando conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agora, então, com os nossos corações perdoados, vamos louvar e glorificar ao Senhor. Momentos de adoração, o Ministério Louvarte estará, acho que nos conduzindo em alguns cânticos de louvor e adoração agora. Louvemos ao Senhor. Nos
Todos os dias quero louvar as maravilhas de meu amor. Consolo, amém. Força e refúgio, Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao montanhas se prostrem e rochas mares ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por meus grandes feitos, tribal estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento do nosso culto seria o momento em que nós estaríamos ofertando ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, numa expressão de gratidão pela saúde, pelo trabalho, pelas bênçãos que Ele nos concedeu, pelos recursos financeiros que Ele nos permitiu obter durante o mês. Fielmente nós separamos parte daquilo que recebemos e consagramos à obra do Senhor, ao serviço do Senhor. Nesta última quarta-feira nós fizemos estudo de 2 Coríntios, e o texto impressionante, aquele texto onde os cristãos da região da Galácia ali, eles imploraram a Paulo para participarem da coleta que estava sendo feita em pró da igreja de Jerusalém. E eles, como diz Paulo, Paulo ficou surpreso que eles deram muito mais do que podiam, mas o fizeram porque eles amavam ao Senhor. E me chamou bastante a atenção essa expressão. Quando a gente ama o Senhor, quando a gente ama as pessoas através do Senhor, porque o Evangelho é uma expressão de amor pelo homem pecador. E nós somos a extensão deste Evangelho. Esse Evangelho se revela através de mim, através de você, através da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela se sustenta com os nossos dons, os nossos talentos e os nossos recursos financeiros. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que fielmente tem contribuído, tem sustentado a igreja, mesmo nesse período de coronavírus, de reclusão. A igreja tem se mantido financeiramente saudável. E entendendo também que nosso papel é auxiliar os domésticos da fé. Se há alguém entre nós passando necessidade, se há alguém entre nós tendo dificuldades, nós estamos prontos para auxiliar. Devemos nos dispor para isso. Por isso nós temos a MASD, que é o braço social da nossa igreja, e espiritual também, né? Então, se você está precisando de algum recurso, algum suporte, procure a MASD, procure na pessoa do Fernando, seu presidente, que estará nos trazendo como conselho, e nós vamos, na medida do possível, auxiliar você na sua necessidade. O importante é que nenhum de nós passe necessidade. Nesse mesmo texto de Paulo, Paulo fala, é bom não termos muito, né, e nem termos pouco, mas termos o suficiente para todos. Esse é o princípio cristão da mordomia cristã na área financeira. Vamos ter agora uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor o dízimo, a oferta que os irmãos têm depositado na igreja para o sustento da obra de Deus. Eu sei que os irmãos não gostam de ser convidados assim de bate-pronto, né? Mas nós vamos pedir aqui agora para que... Deixa eu ver aqui quem que eu vou convidar. O nosso querido irmão Ozeli, nosso amado irmão Ozeli, será que ele consegue liberar o áudio lá e orar pela gente? Agradecendo as ofertas. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Te agradecer, Senhor, por esse momento tão gostoso, Pai, tão alegre, de podermos, ó Pai, estarmos reunidos, ó Pai, na Tua presença, para oferecer culto, louvor, de oração e de gratidão a Ti. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue a abençoar a cada um de nós nesse momento. E todos, ó Pai, seja com o mesmo propósito, ó Pai, de Te servir, de Te louvar. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando agora, neste momento, todos os dízimos e todas as
ofertada para a tua obra. Eu peço em nome do Senhor Jesus que essas ofertas que são ofertadas neste momento, Pai, possa ser muito bem utilizada para a tua obra, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus também que o Senhor continue a abençoar todos os atos deste culto, abençoar todos aqueles que estão ouvindo, abençoar, Pai, os pastores que têm a responsabilidade, ó Pai, de trazer o teu recado para as nossas vidas. Eu peço em nome do Senhor Jesus mais uma vez que o Senhor esteja ungindo os lábios dos teus servos, Senhor, e que a palavra que venha neste momento venha de acordo com as necessidades de cada um de nós, e que venha, Pai, para edificar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé, e que nós venhamos crescer no conhecimento da tua palavra, Pai, para estar fazendo sempre aquilo que é da tua vontade e aquilo que é do teu agrado. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, até o final deste culto, Pai, e também que nós continuamos depois desse culto, sempre na tua presença e sempre na comunhão contigo. Eu já te peço, Senhor, e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Zeli. Que Deus abençoe. Amém, querido. Amém. Vamos agora ter o privilégio de ouvirmos as nossas crianças recitando a palavra do Senhor. Amém? Vamos passar então para as gravações. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João 5,14. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Salmos 25:15. O justo viverá pela fé. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Salmos, João 10:9. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. O Senhor vive, bendita seja minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. 2 Samuel 22:47. Orar sem cessar. Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15. Errados não pequeis. Efésios 4:26. Deus é fiel. Lâmpada para os meus pés A lâmpada dos meus pés é a tua palavra é a tua palavra e luz luz para os meus caminhos. nos meus caminhos. Salmos Salmos 119, 119, 105. 105. Amém. Nós não vimos eles em tela grande, mas deu para ouvir, né? Se você achou aí, deu para ouvi-los. Agora nós vamos continuar louvando ao Senhor, que o nosso culto é um culto de louvor, de gratidão. E esse hino é um hino que fala: leva tu contigo o nome precioso que é o nome de Jesus. 283. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Leva tu contigo o nome de
Amém. Esta semana nós tivemos duas datas bastante significativas. A primeira delas, aniversário da nossa igreja, 117 anos. No dia 31, agora comemoramos 117 anos de organização. Pela manhã já oramos e agradecemos a Deus pela nossa querida IPI. E também, essa semana, nós lembramos aí o dia dos presbíteros. Oramos também pela manhã, Márcia leu um texto em homenagem a esses queridos irmãos que executam um ministério tão importante na vida da igreja. Nós vamos orar de novo. E vamos orar também já pela palavra que vamos receber. E eu quero convidar uma jovem, a jovem Camila, para ela estar orando para a gente, pela igreja, pelos presbíteros e pela palavra que nós vamos receber. Tá bom, linda? Então, a palavra está com você para esse momento de oração e gratidão a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por nós estarmos na tua presença, ó Pai, nesse domingo à noite, Deus. Nós queremos te agradecer pela nossa igreja, Senhor, que continua viva, Senhor, pregando o teu evangelho e falando do teu amor, Senhor. Nós queremos, Pai, te pedir agora uma bênção especial pela nossa palavra, Senhor, que o pastor vai trazer, Senhor, que não seja ele falando, ó Pai, mas que seja o Senhor, ó Pai, falando pela boca dele, Deus. Nos abençoa, Senhor, e fica conosco, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu acabei de receber uma notícia aqui no meu celular que eu estou com 5% só de bateria.
eu vou ficar sem bateria, eu vou seguir aqui com o da Dalva e vamos fazer juntos aqui. Mas vai ser durante a mensagem do reverendo Paulo aí que a gente vai fazer essa transição, então não vai atrapalhar em nada aqui. A palavra está com o reverendo Paulo, estará nos conduzindo agora na reflexão e explanação da palavra de Deus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos alegres, mais uma vez, aqui reunidos. Uma semana especial, comemoramos, como o pastor falou há pouco, o dia dos presbíteros, comemoramos também o aniversário de 117 anos da nossa igreja. 117 anos. É muita coisa, não é verdade? Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. Aqui estamos e vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrirem suas Bíblias e acompanharem também a leitura no texto que está em João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos de 1 a 7. João, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Amém? Que palavra preciosa essa que o Senhor nos deixou. Jesus é a videira verdadeira. É uma palavra muito preciosa, é uma palavra que ela está sempre falando conosco. Um dos cânticos que nós cantamos hoje é a sequência dessa mensagem, né, da videira verdadeira, que fala que quem estiver no Senhor, a alegria transbordará. É palavras maravilhosas de Jesus para as nossas vidas. Mas vamos meditar um pouquinho nessa palavra, meus irmãos. O que significa estar ligado na videira? É muito importante que a gente compreenda o contexto dessa mensagem, o contexto disso que Jesus deixou para as nossas vidas, para que a gente possa viver plenamente aquilo que ele nos ensinou. Então, o que significa estar ligado na videira? Bom, primeiro nós sabemos que videira é a planta que produz uva, certo? A parreira. Apesar do nosso clima não ser muito favorável, nós temos algumas regiões que produzem uvas, né? Não sei se todos os irmãos sabem como é que funciona bem a parreira, mas essa mensagem, o Senhor ele fez uma analogia nos ligando a uma videira, né, que produz uva. E nós sabemos, por óbvio, que não é possível nenhuma planta produzir frutos sem estar ligado ao tronco. Né? Então, vamos meditar um pouquinho. Quem conhece a videira sabe que ela sai da terra, ela sai com o seu tronco, que é onde leva água, leva os nutrientes todos para a planta, e dali ela sai, ela sobe, normalmente em produção, né, os irmãos que não conhecem,
a parreira, ela sai do solo, ela sobe com seu tronco principal, e aí chega um determinado momento, ela vira assim de lado, né, naqueles arames que o pessoal coloca na produção, e aquele ramo, ele vai até lá na frente, e desses ramos saem as folhas, e saem também os outros pequenos galhos, onde a uva é produzida. E acontece que, se não houver a poda, essa planta, ela cresce descontroladamente. Esses pequenos galhos podem tomar outras formas e ter outras ramificações. Então, para se otimizar a produção da uva, é feita toda a poda para que tenha apenas esse ramo principal, e a partir dele as folhas e os frutos serão produzidos. Essa analogia é muito importante para a gente entender, porque a palavra de Deus ela é muito objetiva, e ela diz que não existem outros ramos saindo de Jesus. Se nós olharmos essa palavra, a gente vai ver que não há possibilidade de haver vida ou outras ramificações que sejam tão fortes quanto a ponto de produzir frutos, se não estiver ligado nesse ramo principal, que é Jesus. Tá? E a palavra fala ainda que Deus poda os galhos que não produzem, e os que produzem, poda para que produza ainda mais. Agora, a gente pode pegar também a palavra videira e olhar por um outro ângulo, e pensar um pouquinho mais na palavra em si e na nossa língua, e que vai ter um significado bem parecido. Como o próprio nome sugere, a videira é aquela que nos dá a vida. Então, nós podemos entender que estar ligado à fonte da vida é estar ligado nessa videira. Perceberam? Videira, vida, estar ligado, receber a vida a partir dali. E essa mensagem ela é muito maravilhosa para as nossas vidas. Todo e qualquer nutriente que a planta precisa é fornecido através do seu tronco. Todo nutriente que precisa, toda a água que precisa. Eu estava lendo um pouquinho a respeito disso, como é que funciona uvas e a produção e tudo mais, e as uvas que são consideradas como as melhores uvas são aquelas que são produzidas em ambiente onde não chove durante a época em que as uvas estão ali crescendo. Ou seja, não dá nem para dizer que a chuva ajuda, não. Todo nutriente vem das raízes, vem do tronco. E eu não podia deixar de, lógico, trazer essa comparação para as nossas vidas, quando a gente olha para a palavra do Senhor, e para Jesus, quando ele diz que ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Outro ponto que é importante a gente entender, quando a gente fala de videira, entendemos, ok, a analogia com a planta, como é que funciona a produção. Mas uma coisa muito interessante que tem nessa palavra, e que é muito importante que a gente olhe, que a gente procure compreender e viver o que essa palavra diz, é que a íntima ligação com a videira é que nos garante uma vida saudável. Jesus, ele fala e ele reforça que aquele que estiver ligado nele, e aquele que também guardar as suas palavras. Jesus, ele fala isso no texto algumas vezes, nesse pequeno texto, ele repete, quem estiver ligado em mim e eu nele, aquele que estiver ligado em mim e eu nele. Então, a íntima ligação com a videira é que nos garante uma vida saudável. O estreito relacionamento que nós temos, que nós criamos e desenvolvemos e buscamos ter com Jesus, é o que nos permite receber os nutrientes que vêm da videira verdadeira. O que isso quer dizer? Não adianta querer dizer que está perto o suficiente de Jesus se você não tiver uma vida íntima, um relacionamento próximo com Cristo. Você não vai receber os nutrientes necessários. A palavra ela é muito clara nesse aspecto. É importante estar ligado nele e ele estar ligado na gente.
E nós vemos, infelizmente, muitos desvios nesse relacionamento com Cristo, nós vemos muitas distorções. Mas nós não estamos aqui para analisar outros comportamentos, e sim o nosso. E eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Jesus? O seu relacionamento com Jesus, ele é estreito o suficiente? Você tem recebido todos os nutrientes? Você tem sido alimentado pela palavra? Como está a sua vida com Jesus? Só ligado em Jesus é que nós teremos uma vida saudável. E eu quero deixar claro também que simplesmente estar próximo de Jesus não é suficiente. Tá? Tem que haver a ligação direta e constante. Nós devemos nos comportar como aqueles que estão ligados. Estamos próximos, recebendo os nutrientes. Não adianta estar próximo um tempo, sair, estar próximo e sair. Nós não devemos nos comportar como aves que pousam nos galhos da videira e depois voam novamente, indo para longe, e depois voltam de novo. Por mais que essas aves venham e se alimentem eventualmente dos frutos que estão sendo produzidos por aquela videira, a gente não pode considerar que essa ave tem uma ligação com a videira. Vocês conseguem compreender, irmãos, a importância de estar ligados constantemente com Jesus? A importância de estar ligado na videira verdadeira? Não basta estar próximo, não basta se aproximar em determinados momentos. Não basta se aproximar quando você está com fome, achando que vai receber ali algum nutriente e que isso será suficiente. Tem que haver um relacionamento íntimo, constante, frequente. Por que tem que haver isso? A palavra do Senhor, ela não vem simplesmente para deixar um monte de regras. A palavra do Senhor, ela vem com promessas para as nossas vidas. Ela vem com promessas e a palavra é muito clara. Ela diz que o ramo que não produz será cortado e lançado fora para secar, e depois vai ao fogo. E aqueles que produzem serão podados, para que produzam mais ainda. É muito clara essa palavra. Jesus não falou com meias palavras, vamos dizer assim. Ele foi bem objetivo. Para você se alimentar, você tem que estar ligado na videira, e a videira ligada em você. Não adianta você sair com um discurso de que conhece, de que sabe, de que você tem uma vida. Se isso não for verdade, se você não estiver recebendo os nutrientes, você está somente se enganando. Você está somente se enganando. Mas a palavra do Senhor, ela traz também uma outra promessa. Lá no versículo 7, que nós lemos, diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Olha que promessa maravilhosa. Se você estiver ligado em Cristo e Cristo ligado em você, você pode pedir o que você quiser, que isso será concedido. Não é linda a palavra? Não é maravilhosa? Olha que promessa que Jesus faz. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o contexto em que essa promessa acontece. Temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos que são enganados por uma leitura fora de contexto. Muitos são enganados porque simplesmente pega essa partezinha bonitinha, sabe, e faz daquilo, faz um quadro, coloca na sala bem grande, né? Tudo que pedir será atendido, tudo que você quiser você terá. E a gente, infelizmente, tem a possibilidade de escutar pregações e palavras eloquentes, dizendo que é só você pedir que Jesus vai te dar tudo, e tira completamente do contexto. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa mensagem. Sim, está escrito, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido.
Vejam, existem duas condições básicas nesse texto, claras, explícitas. Permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em nós. Isso indica claramente a ligação íntima que nós falamos até aqui. Como que você vai permanecer em Cristo se você não tiver uma ligação íntima com Ele? Como que as palavras dele vão permanecer nas nossas vidas se nós não estivermos ligados a Ele? Existe essa condição básica para que se complete, né, para chegar na partezinha bonitinha, que pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Muitas pessoas fixam somente nessa parte, vou pedir o que quiser, isso será concedido. Mas existem essas duas condições. A partir dessa ligação íntima, tudo o que pedir e estiver diretamente relacionado a essa ligação, nos será concedido. Tudo que nós pedirmos para Cristo, que estiver relacionado com essa nossa ligação íntima com Ele e com a palavra dele, isso nos será atendido. Vejam que nós lemos um texto que ele vem de um contexto. Não foi uma fala isolada de Jesus, pode pedir o que você quiser, que hoje eu estou bonzinho e vou atender o que vocês quiserem. Não é isso. Existem condições e existe um contexto. Tudo que nós pedirmos que estiver diretamente relacionado com essa ligação íntima entre Jesus e eu e Jesus, isso será atendido. Jesus não prometeu tesouros, Jesus não prometeu riqueza, não prometeu mansão, não prometeu Ferrari para ninguém. Vocês compreendem isso? E apesar disso parecer um problema, não é. Então quer dizer que só posso pedir coisas que estão relacionadas a essa ligação videira, fruto ou ramo. Pode parecer um problema, né? Falar, poxa, mas eu entendi que Cristo pode me dar tudo. E Ele pode dar tudo. Isso não é um problema. Por que não é um problema? Porque quem está intimamente ligado com Cristo não está preocupado com as coisas dessa vida. Não está preocupado com os tesouros que essa vida pode oferecer. Por quê? Porque a nossa maior riqueza está na esperança da vida eterna. Quem está intimamente ligado com Cristo não está preocupado com riquezas dessa terra. Nós precisamos para viver? Precisamos, mas olha a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar. O que ele nos ensina? Ele nos ensina a pedir ouro e prata. Ele nos ensina, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E na sequência ainda perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Olha o que Jesus nos ensina a pedir. Ele não ensina a pedir, me dá uma fazenda, me dá um carro. A gente pede. Ele pode dar? Claro que pode. Claro que pode. Mas quando a gente está ligado diretamente, relacionando diretamente com a videira verdadeira, o nosso tesouro não está mais aqui, meu irmão, minha irmã. O nosso tesouro não está mais nessas coisas materiais. O nosso tesouro não está nessas coisas que acabam, nessas coisas que prendem as nossas vidas aqui. E o Senhor, Ele sabe de tudo que a gente precisa. E Ele supre as nossas necessidades. Jesus nos disse que nós teríamos dificuldades. Ler o texto que nós lemos como forma de prometer a alguém ou tentar coagir Deus a dar alguma coisa para a gente, isso não tem valor nenhum. E tem muita gente que faz isso. Infelizmente, tem muita gente que pega o texto e tenta, de alguma forma, coagir a Deus. Às vezes, até em coisas como saúde, que é um assunto delicado. Quem é que não pede saúde para o Senhor? Mas nós temos que confiar. Nós temos que confiar e
saber que tentar coagir de qualquer forma a Deus, ou tentar enganar as pessoas, falando que, olha, Jesus prometeu que você pode pedir o que quiser, não é bem assim. Não é bem assim. Dessa forma, a promessa de Jesus nos garante que nós teremos uma ligação direta, uma ligação forte, suficiente para produzir mais frutos. Nós seremos podados. A palavra é clara. Não pense que porque você está ligado na videira e porque você já produz frutos, você não vai ser podado, não. A palavra é muito clara. Seremos sim, mas com o objetivo de produzir mais frutos. E finalizando, meus irmãos, nós precisamos ter essa ligação forte, forte o suficiente, forte com a videira, para que a gente possa suportar o peso dos frutos. Se a nossa ligação não for forte o suficiente com a videira, como nós vamos produzir cachos de frutos? Como? Não tem como. Não vai suportar o peso dos frutos, vai derrubar a gente e os frutos, vai todo mundo para o chão. Nós precisamos dessa ligação para poder receber nutrientes suficientes, porque nós temos que nos manter alimentados e ainda temos que alimentar os frutos. Alimentar de forma suficiente, alimentar para que o fruto cresça, para que ele se desenvolva. A nossa oração todos os dias tem que ser para que o nosso relacionamento com o Senhor, para que o nosso relacionamento com a videira verdadeira seja cada dia mais intenso, mais estreito, que os canais de comunicação entre Jesus e as nossas vidas, entre Deus, o Espírito Santo e eu e você, que esses canais se alarguem a cada dia, para que a gente possa receber mais e mais e mais nutrientes, para que a gente possa receber mais e mais e mais desse relacionamento com Deus. Dessa forma, nós não ficaremos doentes, porque uma planta que recebe bem seus nutrientes não fica doente. Nós produziremos frutos, seremos podados sim, mas para produzir mais e mais frutos, e teremos estrutura, porque estaremos ligados na videira verdadeira, para suportar o peso que esses frutos trarão. Isso tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? E uma palavra, apenas fazendo uma ligação, o pastor Newton falou há pouco, do aniversário da nossa igreja. Em 117 anos, a nossa igreja tem buscado viver essa ligação íntima com o Senhor. Em 117 anos, pregamos a palavra, ensinamos o que Cristo nos deixou. 117 anos, meus irmãos. Já fomos chamados de Igrejinha dos Milagres e passamos por podas também. Mas Jesus havia dito que faria essas podas para que a nossa produção aumente, para que os frutos aumentem. Não sabemos o que o Senhor tem para as nossas vidas e nem também o que Ele tem para os nossos futuros. Mas nós sabemos que Ele cuida de cada um de nós. Temos recebido todos os nutrientes que necessitamos e continuaremos a receber. Eu creio nisso. Você crê nisso? Não deixe nunca, meu irmão, minha irmã, de buscar esse estreito relacionamento com o Senhor. Não deixe nunca de buscar a comunhão entre os irmãos. Olha os dias em que nós vivemos, como faz falta aquele abraço, aquele cafezinho. Não é verdade? Nem por isso nós deixamos de cultuar, de louvar e adorar o nosso Deus. Não deixamos de orar. E eu peço a vocês, como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, não deixe de orar pelos seus pastores. Nós precisamos das orações da igreja. Não deixe de orar pela nossa igreja, pela nossa igrejinha local, pela IPI de Veleara. Não deixe de orar pela nossa denominação. Porque é através dessa ligação íntima que nós recebemos os nutrientes que nós precisamos. É com essa ligação íntima com Jesus que nós temos tudo o que nós precisamos.
e através também desse relacionamento íntimo, é que tudo que nós pedimos, nós receberemos do Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando, assim como Ele tem feito ao longo desses 117 anos. Deus abençoe as nossas vidas. Eu devolveria a palavra para o reverendo Newton agora, mas como ele comunicou que teria o probleminha com a bateria, vamos fazer assim, vamos nos preparar agora para a ceia do Senhor. Você preparou o seu pão, o seu cálice. Vamos louvar agora o hino de número 98, Alvo Mais Que a Neve, e na sequência nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, glória a Deus. Deu certinho para dar uma carregada aqui no celular e a gente poder continuar.
que bela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, fazendo-nos pensar onde está o nosso coração, né? Devemos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Quando nós estamos nele, nós temos as nossas necessidades supridas. Então não tem por que se desesperar. Quem anda na presença de Deus, conectado com o Senhor, vive em paz. Muito obrigado pela palavra, reverendo. Que Deus continue abençoando a sua vida e usando você para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora celebrar o momento mais importante. Não sei se tem um momento mais importante, mas um momento singular do culto, especial no sentido de nos trazer à memória a razão disso tudo. Tudo que existe, tudo que fazemos, a igreja só existe por causa deste ato de Jesus. Dele ter se proposto a deixar a sua glória, a se tornar humano. Nós não sabemos o tamanho disso. Filipenses, Paulo falando aos Filipenses, tenta nos explicar, mas a nossa capacidade de compreensão ainda é limitada. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele se esvaziou do seu poder. Ele renunciou ao seu poder. Ele se tornou homem, homem de dores, como diz Isaías. E ele se encarnou com uma missão muito pontual: morrer a minha morte, morrer a tua morte. Jesus morreu por causa de você, ou por você. Jesus morreu porque ele te ama. Esta é a mensagem do Evangelho. O que se resume o Evangelho? Deus te ama, e a prova maior do amor dele foi ele ter deixado a posição de Deus. Hoje pela manhã nós estudamos sobre os atributos de Deus. Foi linda a aula que nós recebemos hoje. Meu coração saiu radiante. E agora à noite, uma palavra também preciosa. Estou bem alimentado no dia de hoje pela palavra de Deus. E como é gostoso quando a palavra de Deus invade nosso ser e refrigera a nossa alma. E esse Deus que é tão tremendo, ele se humilhou. Ele se tornou homem. Ele foi obediente até a morte, como diz Paulo em Filipenses, e morte de cruz. E agora nós vamos participar da Santa Ceia. Como uma instituição, o Senhor nos ordenou que todas as vezes que nós nos reuníssemos em nome dele, deveríamos celebrar. E Jesus, então, instituiu a Santa Ceia numa noite, e ele disse aos seus discípulos, pegando um pedaço de pão, ele partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que será dado por amor de vós. Comei dele todos, em memória de mim. Um corpo partido, moído e transpassado, para que o teu pecado, para que o meu pecado, pudesse ser perdoado. Depois, ele tomou um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. O sangue de Jesus. A palavra de Deus nos diz que ele nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus, sabendo que não fomos comprados mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Se você, meu irmão, reconhece Jesus como teu Salvador e já entregou a sua vida a ele para que ele seja o teu Senhor, então você deve celebrar este processo, essa redenção, esse ato de Jesus. Quando você come do pão,
quando você bebe do cálice, você está testemunhando que Jesus é o teu Salvador e o teu Senhor. Ao contrário de que algumas pessoas às vezes pensam, eu preciso estar sem pecado para... Não, nós estamos sem pecado porque nós fizemos nossa confissão há pouco. Né? E nós pecamos eventualmente. É por isso que nós precisamos de Jesus. Se você não pecar, você não precisava de Jesus. Mas porque você peca, você precisa de Jesus. Então você vai comer do pão, você vai beber do cálice, numa expressão de reconhecimento público da sua fé. É uma profissão pública. Você está professando publicamente, olha, o corpo de Jesus e o sangue de Jesus foi suficiente para me libertar da condenação eterna. E hoje eu faço parte da família de Deus. Eu sou um servo, uma serva do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora, consagrando ao Senhor esses elementos que você separou aí para a sua ceia. Vamos orar consagrando ao Senhor cada um desses elementos. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, Deus de amor, nós estamos mais uma vez diante da mesa da comunhão, aonde temos aqui pão e suco de uva que nos trazem à memória o corpo e o sangue do teu Filho que foi moído e transpassado pelos nossos pecados, sangue que foi vertido para nos libertar da condenação eterna. E nós te somos gratos, Senhor. Nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos por tão grande amor. E que nós possamos, ó Deus, ao comer esse pão e beber esse cálice, renovar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso serviço, a nossa consagração a Ti, Senhor. Use esses elementos para nos alimentar ainda mais espiritualmente, Senhor. Nós pedimos agora que o Senhor esteja falando aos nossos corações, abençoando cada irmão, cada irmã que estará comendo desse pão e bebendo desse cálice. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, é que nós consagramos esses elementos. Amém. Amém? Eu quero convidar então você a pegar o teu pão, junto comigo, pega o teu pãozinho, todos juntos, vamos fazer como a gente faz na igreja, né? E vamos comer do pão, comamos juntos do pão. Por semelhante modo, após servir o pão, Jesus tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Comei dele todos em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Convido você que participou do pão a tomar também o cálice. Eu quero agora passar a palavra novamente ao reverendo Paulo, que estará orando, agradecendo a Santa Ceia, e a seguir nós vamos louvar o Senhor com o hino Um Pendão Real. Nós vamos ter uma palavra de oração através do reverendo. Amém. Santo Eterno Deus, amado Pai, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, para te louvar, te engrandecer e te agradecer pelo Deus que o Senhor é. Te agradecer, ó Pai, porque a sua misericórdia, ela não acaba nunca. E por essa misericórdia, ó Senhor, Jesus veio, desceu e entregou o seu corpo e verteu o seu sangue por mim e por cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício. Neste momento, Senhor, colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que esse pão e esse suco que nós acabamos de tomar, seguindo, ó Pai, as instruções que o Senhor nos deixou, e fazer isso, celebrando, lembrando, recordando o seu sacrifício por nós até que o Senhor venha,
que esse pão e esse suco alimente, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito. Fortaleça, Senhor, os nossos vínculos contigo. Que nós possamos, ó Senhor, a cada dia estar mais e mais ligado à videira verdadeira que é o Senhor. E que nós possamos receber da sua parte, ó Deus, tudo aquilo que precisamos para seguir nessa vida. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício. Te louvamos. Reconhecemos que sem ti nada somos. E pedimos, ó Pai, continua conosco. Continua, Senhor, nos abençoando. Continua olhando para o teu povo e estendendo as suas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter a palavra final de oração e bênção. Te louvamos, ó Deus, pela vida da nossa querida IPI, por esses 117 anos de pregação do Evangelho, por todos aqueles que durante esses anos se dedicaram e continuam se dedicando para que as boas novas alcancem o maior número de pessoas possível. Nós te somos gratos e pedimos que o Senhor continue a dar sabedoria àqueles que hoje estão à frente da nossa igreja. Que o Senhor oriente e guie, Senhor, nosso presidente, os secretários, cada departamento da nossa igreja. Que o Senhor esteja abençoando os pastores nas suas respectivas igrejas locais, os seus conselhos, ó Deus. Que a nossa igreja continue sendo uma igreja firme,
comprometida com as boas novas do Evangelho, que ela não se desvie, Senhor, e nem se contamine com esse mundo secular, que o Evangelho seja, Senhor, a marca principal da nossa denominação nesses dias tão difíceis que vivemos. Esteja, Senhor, abençoando a nossa denominação, dando sabedoria aos seus líderes, abençoando o seu povo, Senhor, os irmãos preciosos, queridos, obreiros, Senhor, leigos que sustentam a tua obra. Esta igreja não teria chegado aos 117 anos se não fosse pelas forças leigas, ó Deus, se não fosse pela dedicação de cada irmão que apaixonadamente se entrega, Senhor, para o teu serviço, consagram suas vidas, dedicam, Senhor, seu tempo, seu conhecimento, seus dons, seus recursos, para que a nossa igreja sobreviva. Te louvamos pela vida e de cada irmão, Senhor, do menor ao maior, Senhor, de todos aqueles que, como servos, se lançam a servir ao Senhor, pegam no arado e se dedicam, Senhor, a pregar o Evangelho, a sustentar a tua igreja, a manter a obra missionária. Bendizemos o teu nome, Senhor, e continue a nos abençoar e a nos dirigir, Senhor. Precisamos da tua orientação, precisamos do seu conselho, da sabedoria que vem do alto. Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Nós pedimos sabedoria, Senhor. Dê sabedoria para que a nossa igreja não se desvie, não se contamine, mas seja uma igreja bíblica, Senhor. Uma igreja baseada na sã doutrina, na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, nos princípios da reforma protestante, Senhor. Dá-nos isso, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, amados, esteja sobre a Igreja Presbiteriana Independente espalhada por esse Brasil, esteja sobre o povo de Deus, Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós, dando-nos uma semana de vitória na presença de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar.
aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar, tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar toda